Olá pessoal, a gente começa relembrando um pouquinho do módulo 1, que falava sobre a introdução à informática e uso da internet na educação. E o que a gente está querendo lembrar aqui? É sobre a questão das atividades síncronas, ou em tempo real, e assíncronas. Tá? A gente está fazendo uma pequena comparação aqui, exceto na última linha que a gente vai destacar agora. Webconferência e videoconferência. O que na modalidade assíncrona pode ser comparado ao fórum. Tá? Qual a diferença entre web e videoconferência? É que quando a gente utiliza a videoconferência, a gente utiliza um equipamento específico de videoconferência. Tá? Quando a gente fala webconferência, pode ser utilizado o celular, o computador, desktop ou então notebook, como aconteceu nessa primeira parte da disciplina que a gente teve, no módulo. Tá? A gente tem depois a audioconferência e o diário de bordo ou diário de campo. Qual a diferença? Como a audioconferência, como o nome diz, é apenas som, certo? Você não tem imagens. Já o diário de bordo e o diário de campo, você está escrevendo conforme as coisas vão estar acontecendo. Tá? Nós temos depois o chat, que é o contrário da audioconferência, obviamente, sendo que neste caso a gente tem apenas texto, tá certo? Aconteceu também no dia de ontem essa oportunidade. Algumas pessoas não puderam fazer a webconferência, mas estavam habilitados para o chat, a conversa. No modo assíncrono temos o mural, tá? Onde as ideias são expostas lá, como o próprio nome diz. Aí você pergunta, por que Skype não está junto de webconferência e videoconferência e está ao lado de portfólio? É que nessa última linha aqui é mais um destaque. Por quê? O Skype ele tem uma pequena limitação quanto à quantidade de gente que pode estar associada ao mesmo tempo, conectada ao mesmo tempo, que a webconferência e a videoconferência normalmente não tem, tá? Então, cuidado que a gente tem que ter, exceto o chamado Skype for Business. Como o nome diz, é um Skype corporativo, onde você tem uma possibilidade muito maior de conexões simultâneas, tá? O portfólio, ele é muito parecido com o mural, mas por questões metodológicas tem uma pequena diferença que não vale a pena a gente estar destacando aqui, tá bom? Então a gente parte agora para o módulo 2, Teorias Pedagógicas na Educação e a relação com tecnologias digitais e educação à distância. Tá bom? A gente no módulo 2 não vai estar tratando de muita teoria, a gente vai colocar algumas bem básicas, tá certo? Só para que vocês tenham noção dessa necessidade, que existem pessoas que estão estudando isso há muito tempo, tá bom? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai partir para a prática. Mas primeiro vamos rever algumas coisinhas, e todo esse material, relembrando, está na apostila que foi disponibilizada para vocês no módulo 1. Então a gente tem 3 modelos pedagógicos básicos que Maia e Preto nos relembram. Tá? Isso está no tópico 2.1, Fundamentos Teóricos que dão suporte ao ensino mediado por tecnologias digitais e ensino à distância. Tá? Então, o primeiro modelo é o cognitivista behaviorista. O segundo modelo é socioconstrutivista. O terceiro modelo é o conectivista. Tá? Então, nesses 3 modelos, eles têm diferenças, às vezes sutis, que são determinados de acordo com os autores que você está utilizando. Uma coisa que Maia e Preto lembram é que o último modelo, o conectivista, foi criado exclusivamente para a EAD, os outros dois não. Ou seja, exceto o terceiro modelo, todos os outros 2 modelos são adaptados ou adaptáveis ao ensino à distância, tá certo? E também tem que ser adaptado de acordo com a época e as necessidades do público em questão, tá certo? Por exemplo, quando a internet foi criada, ela foi criada basicamente com texto, então você não tinha vídeo, você não tinha áudio, tá certo? Você só conseguia conversar com texto. Com a evolução, a gente viu no módulo 1, é que a coisa chegou basicamente em 1900 em 2000, aliás, no modelo um pouco de que a gente tem, com limitações apenas na conexão, conectividade, tá bom? O Tori, ele elencou algumas
possibilidades, alguns cuidados que tem que se ter na hora de você melhorar e aplicar os fundamentos teóricos. Quais sejam? Substituição de aulas expositivas por material interativo online, complementado por aulas presenciais com menor carga horária. Ou seja, a gente vai colocar esse material disponível para o aluno, para que ele estude mais, e quando você vai para a parte presencial, ou como eu chamei durante o curso, a parte da web chat ou da webconferência que a gente conversou ontem, por exemplo, no sábado, você só vai tirar dúvidas, porque toda a parte textual, os alunos, os participantes já buscaram anteriormente. Bem parecido com o modelo TBL, que é Team Based Learning, ou então PBL, Problem Learning. Aulas magnas oferecidas por meio de teleconferência ou encontros presenciais. Por que aulas magnas? São conferências, são aulas dadas por professores apenas uma vez na semana, onde ele faz uma introdução, um resumo de todo o assunto e uma introdução para um novo assunto. Podem ter também videoaulas online complementadas com atividades práticas presenciais. Então, essas videoaulas, a gente tem um pouquinho delas, que é essa conversa que a gente está tendo aqui, tá certo? E a atividade prática, no nosso caso, não é presencial. A gente vai tirando dúvidas durante a semana apenas para alinhar um pouco o que a gente precisa e o que vocês estão escrevendo. E também grupos de discussão online ou em redes sociais, organizadas por série, área, disciplina e ou projetos, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem o grupo de discussão online, que é o chamado fórum. Online não, desculpa, o fórum é assíncrono. O WhatsApp, a gente não usa com os alunos, usa com os tutores, tá certo? Redes sociais também não usam, mas vocês já usaram, já demonstraram muitos exemplos práticos que vocês colocaram foram em redes sociais, tá certo? E isso tem agilizado essa conectividade entre os participantes. Monitoria online aos alunos. Basicamente, essa monitoria no nosso curso tem sido dada pelas tutoras, Kátia e Juliane, tá certo? Mas pode ser também, como o nome diz, por alunos que já passaram pela disciplina e estão oferecendo essa monitoria online. Oferecimento de laboratórios virtuais aos alunos para que tenham experiências preparatórias, reduzindo ou mesmo substituindo o tempo em espaços físicos. Tá? Então, o que acontece? O aluno ele vai para o laboratório antes de ter a presença junto com os professores. Apoio a projetos colaborativos, mesmo que realizados em sala de aula por meio de recursos virtuais. É o que a gente vem fazendo um pouco aqui. Ambiente virtual de apoio a alunos e corpo docente, certo? O Moodle, esse ambiente que vocês têm, é exatamente esse ponto 8. E a biblioteca virtual, que a gente não tem aqui, mas basicamente vocês têm toda a internet. Então foi Maia e Preto que desenvolveram esses tópicos aí que ajudam bastante. A gente também lembra o BEAR, que faz uma observação interessante, que é um sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas interações professor, aluno e objeto de estudo. Nesse triângulo professor, aluno e objeto, são estabelecidas relações sociais em que os sujeitos irão agir de acordo com o modelo definido. Sempre a gente tem que ter um modelo de ação. É uma coisa que a gente notou, por exemplo, que a gente deu um modelo um pouco mais flexível nessa primeira atividade. Na segunda atividade, a gente vai abrir um modelo um pouco mais fechado, tá certo? Aqui estão as referências, tá certo? Que a gente esteve utilizando. Muito obrigado e vamos nessa.